Olá, meus querideiros, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu já tô cheia de teoria depois do episódio 7. Muitas teorias foram descartadas, como o Jake poder ser o Phil ou o Richie. Ainda bem, eu queria muito que o Jake fosse o Jake mesmo. Então a partir de agora, muitas coisas vão mudar nas nossas teorias e a gente provavelmente vai conseguir se aproximar mais do que realmente aconteceu. Um personagem que ficou ainda mais suspeito pra mim é o querido e inútil Tominhas. Essa frase que a gente falou pro Jake me chamou muito a atenção. Nós temos que fazer as conexões. Ou seja, a gente tem que pegar todas as informações que a gente tinha até agora, juntar com essas informações novas e conectá-las para descobrir quem é o verdadeiro culpado. Antes de começar essa teoria, eu tenho que mencionar umas teorias que eu tenho. Eu acredito fortemente que o sequestrador e o homem sem rosto não são a mesma pessoa. Por quê? O homem sem rosto de máscara só apareceu 2 vezes até agora de noite. Na primeira vez ele apareceu na floresta e na segunda vez ele atacou a Jessie. Ele não falou nada em nenhuma dessas vezes, só ficou encarando a gente. Já a pessoa que fez ameaças por telefone, que é o mesmo homem que grava a Cleo na floresta, não tava com a máscara do homem sem rosto, tanto que ele borrou a cara e ele sempre aparece de dia. A Cleo foi filmada na floresta de dia, as fotos dela foram tiradas de dia, o Rich foi marcado de dia, o Rich foi atacado durante o dia e a gente não viu a máscara do homem sem rosto. A pessoa não mostrou a cara, provavelmente porque ou ele tava sem máscara ou ele usa uma máscara diferente. E sinceramente não faz sentido a Jess ter sido atacada e só depois marcada pela mesma pessoa que já tinha atacado ela. É mais provável que quem atacou a Jessie e não a machucou não seja a mesma pessoa que marcou ela agora. Eu acredito que quem marcou ela agora é a mesma pessoa que marcou o Rich e deu uma facada no bucho dele. Outra teoria que eu gostaria de mencionar é sobre o incidente, que agora a gente sabe que foi um acidente de carro. A princípio eu pensei que o sequestrador poderia ser um serial killer que seleciona as vítimas, já que elas têm o mesmo perfil, e isso é possível. Mas eles batem muito na tecla de que o sequestrador tem uma motivação, ele quer expressar alguma coisa. Eu acredito que quando o Dr. Barrett diz crianças, ele se refere a adolescentes. Já que a Hannah tem cara de ter o quê? Uns 22, 23 anos, 24 talvez. 10 anos atrás ela teria uns 13, 14 anos ou quem sabe até um pouco mais. Ou seja, a Amy, a Hannah e quem sabe alguma outra pessoa um pouco mais velha que poderia estar dirigindo o carro, poderiam ter roubado o carro do pai ou algo assim pra dar uma passeada e tal. Aquelas brincadeiras de adolescente, né? Esse pá até beberam um pouco e por isso deu no que deu. Como o corpo da Amy foi encontrado perto de um túmulo, é bem provável que a Jennifer esteja lá e que tanto a Hannah quanto a Amy estão envolvidas no acidente. Eu acredito que o motorista ou a motorista que tava lá pode ser o homem sem rosto. Como a Hannah falou com o Alan, que é um policial, ela poderia estar querendo confessar o crime ou contar alguma coisa que ela viu. Quem sabe ela decidiu que era melhor se entregar e por isso ela tava agindo daquele jeito com o Thomas na ligação. Talvez o homem sem rosto tenha pego a Hannah porque não queria que ela contasse pra polícia. Quando a gente pensa em carro, logo a gente lembra do Rich. Mas a gente não pode esquecer que tem essa foto aqui na galeria do Thomas, né? Enfim, eu não vou me aprofundar muito nessa teoria do incidente nesse vídeo, então vamos voltar o foco pro Tominhas. Nós descobrimos que a Amy parou de frequentar as aulas há mais ou menos 2 semanas. O que mais a gente sabe que aconteceu nessa época? A discussão entre a Hannah e o Thomas ter ido sozinho no bar Aurora. Agora imaginem se ele sequestrou a Amy nessa época, talvez deixou ela presa um tempo e depois a matou e pegou a caixinha de fósforo no bar para colocar junto ao corpo dela e incriminar o Phil. O Thomas era o principal suspeito da polícia desde o começo e ele sabia muito bem disso, ou seja, ele poderia ter planejado incriminar outra pessoa. No final, antes do Rich ser atacado, a gente fala pra ele: e se alguém está tentando incriminar o Phil porque sabia que estaria na lista de chamadas da Hannah?
Agora, vocês lembram que eu mencionei numa teoria muito antiga que o Thomas poderia ser um hacker? Eu tinha poucas evidências que sustentavam essa teoria. Uma era que a ligação com a Cleo cai de um jeito muito bizarro quando o Thomas entra no apartamento, e outra é aquela coincidência entre os nomes do Thomas e do Jake, que eu mencionei que eles poderiam ser irmãos gêmeos, ou quem sabe os dois poderiam ser hackers. Bom, depois que o Rich contou pro Dan que o carro não foi sabotado de jeito nenhum, porém, no fundo, eu acredito no Dan, eu comecei a pensar, teria como o carro ser sabotado sem alguém literalmente mexer nele? Sim, se ele fosse hackeado. Pesquisando melhor, eu descobri que em um modelo muito antigo não tem como, mas se for moderno é bem fácil, principalmente se o carro está parado em estacionamento. Em poucos segundos o criminoso pode colocar um aparelho no conector, basta ter acesso à porta OB2, eu não sei como que fala aí. Eu tentei identificar o modelo do carro do Dan, mas ele tá todo destruído e eu não entendo nada de carro, então se algum de vocês tem um palpite de qual carro é esse, deixem aqui nos comentários. Depois disso, eu comecei a investigar mais sobre Tominhas. No rabisco entre amigos, ele desenhou um esquilo. Só por curiosidade, eu escrevi esquilo em inglês no Google. E olha só o que eu encontrei. Squirrel é uma linguagem de programação de alto nível. E adivinhem só qual é o símbolo, uma noz. E o Thomas desenha umas nozes lá no desenho dele. E não é só isso. A página Duskwood 01040, e se vocês não seguem, vão lá seguir, mencionou que aquele Olá, Sr. Anderson, que o Poe fala pro Dan é uma possível referência ao filme Matrix. Acontece que o Neo se chama Thomas A. Anderson. E adivinhem só, ele também é um hacker e penetra em sistemas de computador ilegalmente para roubar informações. Thomas, gente, Thomas. Eu comecei a reparar então que o Thomas praticamente não conversa com ninguém no privado. Por mensagem ele só conversa com a Cleo uma vez ou outra. Quando ele fala com a gente é para confirmar aquela história de que ele entrou no apartamento da Hannah para pegar a pulseira, porque supostamente ele achava que ela tinha um amante. E quando ele pergunta sobre o sobrenome do Jake, poderia ser porque ele quer saber se ele é o tal amante, mas e se ele quer capturar o Jake? Agora a gente sabe que tem hackers trabalhando pro governo. Será que o Thomas não é um deles? Ele confessa pra gente como ele conseguiu a pulseira, o que eu acho estranho, já que ele não parece confiar tanto assim na gente. Talvez ele tenha confessado essa história porque ele sabia que a gente já tava sabendo pra gente confiar nele. A gente sabe que a mensagem com o nosso número foi apagada supostamente, mas se ele estiver mentindo sobre não entender muito bem dessas coisas de hacker, ele mesmo poderia ter apagado ou ele mesmo tinha o nosso número. Eu acho muito estranho ele mandar mensagens pra Hannah no episódio 6. Se ele tivesse ciente que a gente tá vendo as conversas, ele poderia ter feito isso pra se passar por namorado bonzinho, uma coisa que ele adora fazer. Ele também teria visto a nossa conversa com o Rich e saberia que ele não tava na garagem e daí aproveitou pra fazer o corvo, assim como ele saberia onde o Dan tava quando levou o bolo da Jessie, onde ela tava quando fez aquela tour pela cidade com a gente. E falando nisso, uma das criadeiras me mostrou uma coisa muito bizarra. Em uma das fotos que a Jessie tira, tem um homem ali atrás que parece muito o Thomas nesse vídeo aqui. A roupa é tipo idêntica. E daí o que aconteceu no episódio 7? A gente pergunta pra Jessie se ele já não tava seguindo ela há mais tempo naquele dia. E ela fala que é possível, mas que ela não viu ninguém. Vale mencionar que tem um cachorro perto dele. Pode ser coincidência, mas vai que a pessoa que encontrou o corpo com o cachorro foi ele e não o Dr. Barrett. No perfil dele nós temos uma referência ao jogo WoW, especificamente a classe de bruxos. E vejam só essa descrição sobre essa classe. Os bruxos incineram e destroem seus inimigos ao utilizar combinações de pragas debilitantes e magia negra, enquanto companheiros demoníacos ajudantes os protegem e lhes garantem benefícios. Os bruxos atacam seus inimigos à distância. Tais feiticeiros possuem armaduras leves e são frágeis fisicamente, por isso os mais sábios deixam seus lacaios receberem a maioria dos ataques inimigos para salvar a própria pele. É muito a cara do Thomas, que sempre fica quietinho na dele enquanto os outros são marcados e estão só se ferrando, levando facada no bucho. Não podemos esquecer que o Thomas sabia que a gente queria falar com ele sobre o Alf, sendo que quem nos contou sobre isso foi a Jessie, e a gente só falou com a Jessie e com o Rich. Eu não acho que a
a Jess e o Rich teriam contado pro Thomas, que contaram pra gente. Tirando que o comportamento dele em relação ao Alfie é muito estranho. Como se ele tivesse medo que o garoto acabasse falando demais ou tivesse visto demais naquela noite. Tanto que ele ficou meio traumatizado, o Alfie, né? Até agora a gente não conseguiu falar com ele. Vocês notaram que o Thomas é a única pessoa que percebeu que a Hannah tava agindo diferente? Nem a Cleo, que é a melhor amiga dela, notou. Tirando que eu acho que ele é a única pessoa que diz não conhecer nenhuma Jennifer de Duskwood. Eu não sei o que a Cleo responde, gente. Mas faz sentido ele falar que não conhece nenhuma Jennifer de Duskwood se ela não era de Duskwood, e sim daquela cidade nova que a gente descobriu. Então talvez ele conheça sim a Jennifer. Eu acho muito estranho quando ele conta pra gente o que aconteceu quando ele viu a pulseira. Supostamente, depois de uma discussão, ele resolveu entregar as chaves pra Hannah e daí ele viu a pulseira dentro da bolsa dela quando foi pôr a chave. Gente, isso pra mim é tipo uma super desculpinha esfarrapada. E que ele achou a chave porque tava futricando nas coisas da Hannah. Além disso, se ele fosse um hacker, ele poderia ter ido no apartamento por ter visto que a Cleo tava lá e pra pegar a pulseira antes que ela encontrasse. Eu acho estranho ele saber onde exatamente a pulseira tava, já que eles brigaram há tipo 2 semanas. A Hannah não teria tirado a pulseira da bolsa, sabe? Como ele sabia onde tava. Sinceramente, eu não sei se sou só eu, mas eu achei meio esquisita essa foto que a gente achou do Thomas, da Lily e da Hannah. Tá, né? A Hannah pode ter, porque sei lá, são as pessoas que ela ama e tal, família, mas eu achei esquisito, uma vibe meio estranha. As músicas sobre fogo estão no perfil do Thomas. E como eu disse uma vez, uma das maiores causas de incêndio nas florestas é acidente de carro. Como eles sabem exatamente o modelo do carro que estava envolvido no incidente, seria possível que o carro tivesse batido numa árvore, pegado fogo, explodido, alguma coisa assim. Quem sabe aquele adolescente no teaser olhando pra casa pegando fogo não é o Thomas. Ele poderia ter algum tipo de ligação com a Jennifer. A gente não sabe nada sobre a família dele, né? E poderia ser também que era ele quem tava lá na floresta naquele dia observando o pessoal. Nesse caso, se tornar namorado da Hannah seria parte da sua vingança. Gente, seria um plano muito maquiavélico. E sinceramente, eu não estranharia se ele e a Cleo tivessem um caso. Ainda mais por causa dessa foto aqui da propaganda do jogo, que me lembra muito a Cleo seduzindo alguém. Tirando que talvez haja traição entre a Hannah e o Thomas, mas o corno não é o Tominhas, e sim a Raninha. Tem uma coisa que eu notei, se a gente parar pra pensar, parece que ele é quem mais sofre bullying dentro do grupo. O Dan chama ele de covarde várias vezes e apelida ele de vários nomezinhos, Tomizinho, Tommy Boy, não sei o que. E o próprio Thomas comentou uma vez que eles estavam deixando ele de fora. Uma coisa estranha é terem mencionado o irmão mais novo do Thomas só uma vez, assim, bem aleatória. Eu tinha pensado que o irmão poderia ser o Alfie. Nesse caso, aparentemente, ninguém sabe, né? Quando a Jessie nos questiona se a gente lembra quem é a senhora Walters, aparece a alternativa de falar que o Thomas é o sobrinho dela. E eu tenho uma teoria de que o Alfie não é filho dela de verdade, porque aparentemente ela e o velho Gray são pessoas mais velhas, né? Obviamente eles podem ter filhos depois de velhos, mas o Alfie é criança. Então quem sabe eles não são os avós do Alfie e na verdade a mãe do Alfie é a Jennifer. Imagina se o Alfie tem 10 anos, gente, e ele nasceu na época que a Jennifer morreu. E se o Thomas estivesse envolvido nessa família, explicaria ele estar atrás de vingança por causa da morte da Jennifer. Resumindo, eu acho que o Thomas pode ser um hacker que tá atrás do Jake, um homem sem rosto sendo ele uma pessoa só, ou um homem sem rosto do bem sendo 2 pessoas, ou o sequestrador do mal sendo possivelmente uma pessoa, um homem sem rosto, e outra pessoa, o sequestrador. Meu Deus. Yasmin, você tá me confundindo, você fala rápido desse jeito, eu não consigo entender o seu raciocínio, menina. Se ele fosse um homem sem rosto do bem, e o verdadeiro assassino poderia ser outra pessoa, quem? O pai da Jennifer, que eu acredito que pode ser o Dr. Barrett. Quem sabe o Gray, né? Mas pra mim o Dr. Barrett é mais suspeito. Porque o homem sem rosto quer estar conectado à lenda. E na lenda, o pai do William é quem é o homem sem rosto que quer se vingar das famílias lá e tal. Então faria sentido, já que a Jennifer tava indo pra casa dele, o pai ter visto as crianças ou os adolescentes enterrarem a Jennifer e estar atrás de vingança. Seria possível ter uma conexão entre o Thomas e o Dr. Barrett? Não tem nenhuma pista que aponte pra isso, mas depois do episódio 7 eu percebi que pelo jeito tem muita informação que a gente não sabe e vai ter muito mais nos próximos episódios, provavelmente.
Enfim, gente, essa foi só uma das trocentas teorias que eu já tenho aqui pra postar no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam o que vocês acharam nos comentários, se você acha possível, se você acha viajado demais, o que vocês acham do Dominhas, e deixe as suas teorias pra gente discutir juntos. Um beijo pra vocês e adiós! Squirrel. Eu não sei falar. Squirrel é uma linguagem de programação de alto nível. Squirrel. Nossa, eu não sei falar. Squirrel. Será que nem... Eu tô gravando vídeo, filho da... Ô, caralho. Conseguiu? Yeah. Então vaza daqui que eu tô gravando vídeo. Nossa, olha que tragédia. Nossa, de onde você achou isso aí? Não deixa entrar esse bostinha. Vai embora, bostinha. Tá atormentando essa merda.